pessoal! Bem-vindos ao podcast Pergunte aos Universitários. Este é um espaço destinado a disseminar informações confiáveis sobre saúde, sempre fundamentadas em evidências científicas. Eu sou a professora Inajara Rota e, junto com a professora Jaqueline Carneiro, coordenamos esse projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná. O nosso podcast tem como missão tornar o conhecimento acessível a todos. Em cada episódio, estudantes dos cursos de saúde da UFPR investigam detalhadamente os temas sugeridos por vocês, trazendo as informações mais atuais e relevantes. No nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre o sono e sobre os medicamentos associados aos problemas com o sono, como é o caso do Zolpidem. Para isso, hoje eu estou aqui com os alunos Gustavo Della, Danilo Santos e João Marcos. Sejam muito bem-vindos. Bem, para iniciarmos a nossa conversa, uma pergunta muito interessante. Por que nós dormimos? Então, para responder essa pergunta, para começar a nossa conversa de hoje, a gente tem que entender que o sono permaneceu sendo um grande mistério da biologia por muito tempo. Os cientistas já sabiam os 3 principais impulsos básicos da vida e sua utilidade, como o ato de comer, beber e de se reproduzir. Mas o sono, algo que foi mantido pelo nosso processo evolutivo, ainda não tinha uma explicação científica. Por isso, nos últimos anos, exaustivamente os cientistas buscaram realizar estudos e tentar compreender quais os aspectos benéficos, se é que eles existiam, para a gente realizar um ato que consome um grande tempo da nossa vida. Estima-se que 25 a 30 anos da nossa vida a gente passa dormindo. Então, algum sentido para isso, algum efeito benéfico para o nosso organismo deveria ter. Então, com os estudos dos últimos anos, hoje em dia eles classificam e conseguem determinar diversos efeitos benéficos ao organismo. E eu vou começar citando alguns deles, principalmente pelo cérebro. Então, a nível cerebral, o sono é muito importante para restaurar a nossa capacidade de aprendizado. Então, uma noite bem dormida antes de você aprender alguma coisa é importante para você conseguir absorver novas informações. E uma noite bem dormida após o aprendizado é útil para consolidar essas memórias. Além disso, o sono também é muito importante para calibrar os circuitos emocionais. Então, uma noite de sono reparador, ela nos permite lidar bem com situações adversas, ter um autocontrole, lidar melhor com situações de estresse no dia seguinte. O sono é tão importante nesses aspectos, e principalmente também na memória de habilidade, que seria aquela memória de tocar algum instrumento, fazer alguma atividade que exige a coordenação motora fina, que o Comitê Olímpico Internacional, que é responsável pelas Olimpíadas, etc., entrou em consenso e emitiu uma declaração dizendo da importância decisiva do sono no desenvolvimento atlético desses atletas. Então, o sono, a memória ali que eu falei de consolidação e de restaurar o aprendizado, seria aquela memória associada a fatos, por exemplo, nome de coisas, nome de cidades. E essa memória que o COI declarou que é muito importante o sono para consolidar ela, seria a memória de habilidade. E elas são armazenadas por estágios diferentes de sono e todos eles são muito importantes e a gente vai ver mais pela frente do nosso podcast. Então, a gente também tem uma importância muito grande do sono a nível de sistema imune. Então, o sono já é associado a aumentar a nossa imunidade, prevenindo contra todos os tipos de doenças e infecções. Inclusive, existem estudos que uma semana de sono reparador após, por exemplo, você tomar uma vacina contra a influenza, por exemplo, contra o vírus da gripe, é importante para você conseguir a conversão daquela vacina, ter uma boa quantidade de anticorpos no seu organismo. Então, até o sono é importante para aumentar também a imunidade. E uma coisa muito interessante associada a isso seria a doença de Alzheimer, que a gente tem a correlação de um sono, uma privação do sono com aumento do risco e da incidência de Alzheimer na população. Isso porque o sono ele permite que nossas células de defesa do cérebro elas diminuam de tamanho e o líquido que banha o cérebro, que é o líquido cefalorraquidiano, consiga drenar os metabólitos tóxicos derivados do metabolismo neural. E dentre esses metabólitos tóxicos a gente tem a proteína tau e a proteína beta-amiloide, que são proteínas que seu acúmulo estão associadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, em relação ao metabolismo, a gente também tem um aspecto importante do sono, porque ele ajuda a promover a homeostase e manter o equilíbrio de insulina e glicemia, e glicose circulante. Então, também tem estudos que dizem que, por exemplo, uma semana de
de sono não reparador, mal dormido, uma semana mal dormida, já altera os níveis de glicemia no sangue a ponto de classificar uma pessoa como pré-diabética. Então, aí tem um aspecto muito importante também de regulação hormonal, tanto de insulina como de hormônios associados à saciedade e à fome. Então, também uma pessoa que às vezes está privada de sono, a gente vai ver mais adiante, mas ela pode vir a comer mais e ter um ganho de peso. Em relação ao sistema cardiovascular, o sono também é muito importante para regular os batimentos cardíacos, manter eles equilibrados e manter a pressão sanguínea em níveis adequados. E do sistema reprodutivo, a gente também tem estudos que indicam que a privação de sono faz com que a viabilidade, por exemplo, de folículos ovarianos e espermatozoides seja reduzida. Então, o sono também se torna muito importante para manter a saúde do sistema reprodutivo. Então, são diversos benefícios que eu citei aqui agora, e eu acredito que tudo isso já serve para convencer da importância do sono e como a gente vive uma escassez do sono atualmente. Mas, para convencer de forma assertiva de que o sono é muito importante, também existe um transtorno, que é um transtorno progressivo genético raro, que é chamado de insônia fatal, em que a pessoa acaba por não conseguir dormir. Chega uma fase dessa doença que ela não consegue mais dormir, em questão de 12 a 18 meses a pessoa vem a falecer, porque ela perde várias funções importantes do seu organismo, inclusive funções cerebrais. Então, aí é uma prova de que realmente a ausência de sono pode levar à morte. E só para sintetizar tudo, eu acho que a ideia é de quanto mais breve o sono, mais breve é a nossa vida. Então, a gente tem que estar muito ligado, a gente vai ver aqui nesse podcast a importância realmente do sono e é um aspecto gratuito da nossa vida, importante, a gente tem que valorizar e tem que dormir bem. Muito interessante, Gustavo. João, então conta para nós, o que é o sono e como que ele funciona? O sono em si é uma pergunta, o que ele é uma pergunta que atualmente a gente não tem uma resposta muito bem definida. Mas o que a gente sabe é que ele é um estado fisiológico, reparador e de baixa atividade corporal. Falar que ele é uma baixa atividade cerebral é um erro, porque por incrível que pareça, quando a gente dorme, a gente pode ter até 30% mais atividade cerebral do que quando a gente está em vigília, que é o estado normal. Daí a gente tem o nosso corpo, assim, ele é dividido em duas etapas, o estado homeostático e o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, por exemplo, são as 24 horas que nós temos. Só que um detalhe muito legal, que a gente pensa que o dia tem 24 horas, mas o nosso ciclo circadiano tem 24 horas e 15 minutos. Isso por causa do Sol. Quando a gente não tem contato com o Sol, o nosso ciclo circadiano ele meio que vira uma bagunça, mas a gente ainda tem ele. Em 1950, dois pesquisadores, completamente malucos, na minha opinião, eles entraram em uma caverna onde não chegava nada do Sol, nada. E lá dentro eram dois pesquisadores, um de 20 anos e um na faixa de 40. Aquele na faixa de 40 já tinha um ciclo circadiano bem mais regulado, que daí seria por causa da temperatura corporal, os hormônios, muitas coisas sinalizam. Vou complementar, já termino essa parte. Daí, quando eles estavam lá, o pessoa de 40 anos teve 24 horas a 26 horas, enquanto o mais jovem, que tinha 20, ele teve mais ou menos 26 a 28 horas no ciclo circadiano. Então, a gente precisa do sono. O ciclo circadiano não tem... Ele ajuda o sono, mas o ciclo circadiano é independente do sono. Ah, isso parece muita loucura, mas vou dar um exemplo muito bom que provavelmente alguma vez na vida você vai passar. Quando você virar uma noite, não dormir nada, às 3 horas da manhã você vai estar com muito sono. Muito sono. Mas quando você tiver às 11 da manhã, você vai estar com menos sono, mesmo tendo passado mais tempo sem dormir. Porque o seu ciclo circadiano ele não está nem aí se você dormiu ou não. Ele vai continuar o trabalho dele. Ele vai continuar aumentando a temperatura, vai continuar diminuindo os hormônios. Então, por mais incrível que seja, eles são independentes um do outro. Quanto mais tempo você passa acordado, você vai acumulando uma coisa no seu cérebro chamada adenosina. E ela é meio que como se fosse um peso, te obrigando a dormir. E uma droga que todo mundo vai usar uma vez na vida e todo mundo usa é a cafeína. A cafeína, ela simplesmente pega os lugares onde a adenosina gruda e ela gruda no lugar da adenosina. Por isso que a gente se sente desperto quando toma cafeína, mas quando o efeito passa, a gente tem um super baque. Mais ou menos isso que é o sono e como ele funciona. Perfeito, muito legal. Bem, a gente ouviu falar muito sobre que o sono é dividido em etapas, que são os estágios do sono.
Então, Danilo, você poderia explicar um pouquinho melhor para nós sobre isso? Então, realmente o sono ele tem algumas divisões, ele é classificado nesses estágios. A gente tem, que é bem conhecido, né, o sono REM e o sono não REM. E por que ele tem esse nome, né? Ele deriva da sigla do inglês, que seria o Rapid Eye Movement, que significa basicamente o movimento rápido dos olhos. Justamente porque quando a gente está nessa fase, nossos olhos eles começam a se movimentar rapidamente. Que é ali quando a gente está sonhando, quando a gente está tendo toda aquela coisa que passa na nossa cabeça durante a noite. Com isso, algo bem interessante que acontece é que nossos músculos eles se paralisam, justamente para a gente não sair reproduzindo o que a gente está passando ali no sonho na vida real, digamos assim. E funciona mais ou menos como um mecanismo de defesa ali para proteger o nosso corpo. E algo que é bem interessante do nosso sono REM é que ele vai servir justamente para o que o Gustavo comentou da solidificação das memórias. Não só o que a gente aprende, mas também o que a gente vivencia no dia a dia e tudo que a gente vai registrando. Além do sono REM, a gente tem também o sono não REM. Nesse caso, a gente vai entrar com mais 3 subetapas do sono, que seria basicamente o N1, o N2 e o N3. No N1 é quando a gente está começando ali a transicionar entre o estado de vigília, né, o estado de acordado, para o estado do sono em si. Então a gente começa a ter uma diminuição da frequência respiratória, uma diminuição da frequência cardíaca, os músculos eles vão relaxando, o olhinho vai começando a ficar mais pesado, e aí a gente vai tendo todo esse estado de relaxamento que começa a acontecer justamente nessa fase. Passando para N2, para a segunda etapa do sono não REM, tudo que aconteceu na N1 vai ser intensificado aqui. E aí o corpo ele já começa a entrar no que a gente fala que é o sono leve, né? Aquele sono mais brando ali, o indivíduo ele não está tão imerso ali no sono em si, mas ele começa a ficar mais relaxado, mais profundo no seu estado de sono em si. A gente começa a desligar, né, o nosso sistema de alerta do nosso corpo. E aí, por fim, tem o N3, que seria o último estágio do N-REM, onde a gente está, de fato, no sono profundo. E esse seria aí o que a gente chama de sono reparador em si, né? Nesse caso, a gente vai ter todas aquelas questões relacionadas ao reparo do sistema muscular, esquelético, até quem pratica esportes, faz academia, né, comenta bastante que dormir é muito importante, justamente por essa etapa do sono onde a gente tem o reparo desses tecidos, também do sistema imune, também das memórias. Então, todo esse ciclo do sono em si, todas essas etapas, esses estágios, eles acabam sendo bem importantes. E numa noite ali a gente vai ter mais ou menos de 4 a 5 ciclos de sono. O tempo de cada um pode variar, mas a gente considera mais ou menos 1h30. Fazendo até uma matemática básica, né? Se você pensar ali em 5 ciclos de sono, cada um com 1h30, mais ou menos a gente vai ter 7h30 de sono. Então isso vai, ou melhor, a gente já subentende que a gente precisa de 7 horas, que é muito comentado, né? Então, com esses ciclos fechados a gente tem essas 7 horas e é muito importante passar por eles a quantidade certa que a gente acaba tendo, né? O reparo do nosso corpo, a melhora do sistema imune, todas essas questões. Ali pensando, né, nessas fases do sono, quando a gente tira aquelas sonecas, seja depois do meio-dia, ali no meio da tarde, a gente percebe bastante isso, né, da questão do sono leve, do sono mais pesado. Quando a soneca ela não dura tanto, é bem comum a gente acordar no sono leve, então a gente acorda mais tranquilo, assim, a gente não fica tão letárgico, né, tão groggy, que é diferente quando a gente tira uma soneca mais longa ali, mais ou menos de 1 hora, que isso já é bem mais comum, porque a gente acaba entrando no sono pesado e a gente acorda no meio do sono profundo, né, e daí é como se a gente interrompesse esse ciclo do sono, que em tese deveria acontecer por completo, mas a gente acorda no meio dele, interrompe ele e acorda meio mais baqueado, assim. Mas é basicamente assim que funcionam esses ciclos. Perfeito, Danilo. E complementando também, os problemas relacionados ao sono, eles são chamados de insônia, certo? Explica para nós um pouquinho o que é insônia. A gente tem que entender que existe uma diferença entre insônia e privação de sono. Insônia é quando a pessoa ela não tem a capacidade de produzir o sono. A privação é quando a pessoa tem capacidade, mas não dorme. Por exemplo, eu chegar tarde do trabalho e
acordar cedo todo dia, isso não é insônia, mesmo que meu sono seja ruim. Porque se eu resolver o problema, parar de trabalhar, que não vai resolver o problema da sua vida, mas resolve o problema do seu sono, você ficaria com o sono regulado, então você não tem problema de insônia. E daí a gente tem 2 tipos de insônia, a aguda e a crônica. A aguda normalmente é causada por algum problema na sua família, sabe? Algum problema psicológico que você teve em um momento. Ela tem uma duração de alguns dias, semanas. Dependendo do caso, você pode, por exemplo, ter um término traumático muito grande e você pode ficar meses, chegar a anos tendo esse problema de insônia. E é uma relação muito engraçada porque tem uma pesquisa nos Estados Unidos, de uma pesquisadora, eu não lembro o nome dela agora certinho, mas só que ela fez uma pesquisa com pessoas que tiveram términos de relacionamentos de décadas. E aqueles que sonhavam com o fim do relacionamento e tal, depois de alguns meses ou anos, eles superavam. Aqueles que tinham problemas de insônia não superavam, porque eles não tinham sono REM nem não REM. E daí a gente tem o segundo tipo de insônia, que é a crônica. Nesse caso, já é mais um problema patológico ou um problema de alguma coisa que você tem na sua vida que seja muito forte. Nesse caso, é mais ou menos 3 vezes na semana durante 3 meses. Se você tem problema de dormir mal nessa frequência, você tem insônia crônica. E parece ser algo raro, mas na verdade 1 a cada 9 pessoas no nosso mundo tem. É bem comum. E é um detalhe bobo, mas é legal de saber, que uma pessoa que dorme 6 horas por dia, 7 horas por dia, ela vai acumulando adenosina. E quando passa de 3 a 7 dias dessa frequência de sono, ela tem uma capacidade, um desempenho cerebral na mesma margem que alguém que ficou sem dormir por um dia inteiro. Funciona na mesma capacidade. Se você acha que você funciona com 6 horas de sono, então você é especial. Você faz parte da seleta grupo de pessoas de 1% da população. Provavelmente não. Provavelmente você não faz. Mas você se acostumou com esse estado deteriorado. E você considera isso seu normal. Mais ou menos isso que a gente sabe sobre insônia. Ok, interessante. Bom, a gente sabe que esses quadros de insônia podem ter muitos impactos na saúde, né, de quem passa por isso. Danilo, conta pra nós, quais são as principais consequências para quem tem insônia? A gente tem muitos estudos voltados para abordar essa questão, porque o sono ele acaba impactando muitas coisas em relação à nossa saúde, né? Então, tem um estudo bem interessante, brasileiro, que ele tem uma amostra populacional bem grande, com mais de 7 mil pessoas, que ele buscou entender que impacto o sono ele teria em relação às nossas atividades mais corriqueiras, sabe? Então, envolvendo atividades psicomotoras, em relação ao movimento, o foco, a concentração. E o que se entendeu, as conclusões que a gente chegou nesse estudo, a gente não, porque não foi a gente que fez, né, mas que o pessoal chegou nesse estudo, é que quando o indivíduo ele dorme menos do que 7 horas por dia, ou até muito mais do que essas 7 horas, eles acabavam tendo essas questões prejudicadas. Então, questões psicomotoras, o foco, a atenção, que é algo até bem colocado em pauta hoje em dia, né? Justamente do tanto de estímulo que a gente tem. Então o sono acabava afetando isso. Os indivíduos que dormiam mal, eles tinham todas essas questões afetadas. Tem diversos estudos interessantes, alguns abordando até crianças. Crianças que dormiam mal, elas, segundo esses estudos, elas teriam uma maior probabilidade de atingir o sobrepeso e ter obesidade. Alguns estudos eles abordam a questão mais da inflamação do nosso corpo, né? Então, um achado desses estudos é que a proteína C reativa, que é uma substância relacionada a esse estado inflamatório do nosso corpo, ela estaria aumentada nesses indivíduos que dormem mal. Então, tem todas essas questões. Ele acaba afetando muitas áreas da saúde da nossa vida, né? Então, não é só ali a questão de você se sentir descansado, da sua atenção, mas todas essas coisas atreladas à saúde. Inclusive, eu vou só fazer um adendo.
Tem um estudo também bem interessante que eles avaliaram a influência do horário de verão no sono. Então, quando a gente tem uma redução de 1 hora do sono, que parece bem pouco, eles perceberam uma correlação e um aumento na incidência de ataques cardíacos, que vem bem disso que você fala dos impactos da saúde, do que eu comentei dos efeitos benéficos. Então, quando a gente tem uma privação de sono, uma insônia, a gente também tem uma hiperativação do nosso sistema simpático, então a gente tem adrenalina muito alta, que acaba elevando a nossa pressão sanguínea, elevando nossos batimentos cardíacos. Então, mesmo uma redução de 1 hora de sono por causa do horário de verão, ela pode vir a impactar e aumentar o risco de ataques cardíacos na população. Ok. Bom, Gustavo, aproveitando a sua fala, então, né, vocês já nos explicaram que quem sofre de insônia, de fato, vai ter muitos prejuízos na saúde, sejam a curto ou a longo prazo, né? Como é algo bastante desconfortável, é claro que o paciente vai buscar alternativas rápidas para resolver esse problema, né? Você pode contar para nós um pouquinho, então, sobre os medicamentos que são usados para dormir, que a população usa tanto? Claro. A pessoa, às vezes por falta de informação, como a gente vai ver mais adiante, existem medidas não farmacológicas que a gente pode recorrer, mas a melhor saída seria os medicamentos, a saída mais fácil, mais curta, mas talvez não a mais benéfica, como eu vou explicar adiante. Então, acho que os primeiros medicamentos mais usados na prática clínica, conhecidos como os comprimidos para dormir, seriam os benzodiazepínicos, que eles pertencem a uma classe conhecida como sedativos hipnóticos. Os benzodiazepínicos, eles são diferenciados na sua farmacocinética, isso quer dizer, no seu tempo de ação, então eles são classificados em ação curta, intermediária ou longa. E os principais representantes dessa classe seria, por exemplo, o clonazepam, que é o Rivotril, inclusive em 2013 foi o psicotrópico mais vendido do Brasil, então 50% das prescrições de psicotrópicos eram referentes ao Rivotril. A gente também tem o alprazolam, que seria o frontal. O diazepam também são os medicamentos conhecidos como diazepínicos. Mas como esses medicamentos eles agem? Então eles vão atuar a nível cerebral num sistema GABAérgico, no receptor GABA-A. Então o GABA é um neurotransmissor que a gente tem no nosso cérebro conhecido por inibir os impulsos elétricos. Então esse neurotransmissor, quando ele está presente, ele inibe diversos circuitos neuronais. Os benzodiazepínicos, eles atuam não no mesmo local que o GABA atua no receptor, mas num local que facilita a ligação do GABA. Então, quando, por exemplo, toma um comprimido de benzodiazepínico, ele vai se ligar no sítio que a gente chama de alostérico e vai facilitar com que o GABA atue e abra esses canais. E a abertura desses canais iônicos faz com que a gente tenha uma hiperpolarização dos neurônios, então a gente fica mais inibido, mais sedado, com a piora da coordenação motora. Então, todos esses efeitos, eles são observados nas pessoas que fazem uso dos benzodiazepínicos. E aí, no uso para dormir, é porque ele promove esse estado sedativo. Mas não é um estado de sono natural, ele não induz um sono natural. Ele induz um sono, ele consegue te fazer dormir, mas de uma forma sedativa, e por isso ele não é reparador. Além de tudo isso, os benzodiazepínicos também eles causam tolerância, que seria uma diminuição da sensibilidade do nosso organismo a esse fármaco, ou uma diminuição da densidade dos receptores. Isso influencia que a pessoa, por exemplo, que usa há muito tempo o benzodiazepínico, coisa que não deveria ser feita, ela tenha que tomar uma dose cada vez maior para ter os mesmos efeitos que ela sentia antes. E isso aumenta muito a toxicidade, aumenta muito o risco, e são riscos, por exemplo, de parada cardiorrespiratória, por essa sedação acentuada que a pessoa teria por uma elevação na dose. Então, a gente tem diversos problemas relacionados a isso. Os efeitos adversos eles são muito presentes, como a parada cardiorrespiratória que eu comentei, a sedação, o atordoamento. E é muito preocupante também em idosos, porque eles não têm umas enzimas metabolizadoras tão efetivas quanto a das pessoas mais jovens, então acabam tendo um risco muito elevado de quedas, por exemplo. E então os benzodiazepínicos eles seriam uma alternativa para tratamento de curta duração da insônia. Mesmo não induzindo sono natural, ele poderia ser usado com essa finalidade. Mas não é a coisa que a gente vê atualmente. A gente vê as pessoas usando, por exemplo, o Rivotril, gotas de Rivotril para dormir, correndo muito risco de se intoxicar e não tendo um sono reparador, sendo que elas podiam recorrer a medidas não farmacológicas. Só para finalizar, os benzos também podem vir a causar dependência, então o organismo se acostuma tanto com esse medicamento. Se você faz uma retirada abrupta, você pode desencadear sintomas de abstinência, que seria sintomas de tremores, ansiedade, sudorese,
e que só seriam amenizados com o uso da substância novamente. Então, se uma pessoa usa, seria para um tratamento de curta duração, e se ela vai parar de usar, teria que ser orientada pelo médico ou pelo farmacêutico para fazer o desmame, que seria a redução gradual da dose, cerca de 25% da dose na semana, até a retirada do medicamento para evitar esses sintomas de abstinência. A gente também tem uma droga mais atual, muito comentada, que é o Zolpidem. O Zolpidem, ele pertence à classe das Z-drugs, que é conhecida como hipnóticos não benzodiazepínicos, e não tem só o Zolpidem de representante, mas também tem a exopiclona. Esses medicamentos também proporcionam os mesmos efeitos neurofisiológicos, eles atuam no mesmo receptor que eu comentei anteriormente dos benzodiazepínicos. Mas a sua diferença é que eles atuam de forma mais seletivas. Então, eles são mais indicados como efetivamente para indutores do sono. Então, o Zolpidem é atualmente mais prescrito, hoje em dia ele é mais controlado também porque as pessoas estavam usando a rodo, né, sem muito controle, antes ele era de receita branca, então isso fazia com que diversas pessoas tivessem um acesso muito fácil. Então também mudaram a legislação, hoje em dia ele é de notificação azul, então que tenta ter um controle maior. E por que esse controle também é necessário? Porque esses medicamentos, apesar de serem mais seletivos, promoverem menos efeitos adversos, eles ainda têm alguns problemas associados ao seu uso contínuo. Então, tudo isso tem que ser orientado pelo médico, está associado a uma higiene do sono, por exemplo, para a pessoa não ser dependente de um comprimido. Então, também há indícios de que o sono induzido pelo Zolpidem não seja fisiológico, não seja natural. A gente tem um estudo que compara as ondas cerebrais emitidas durante o uso do Zolpidem, e essas ondas cerebrais, elas não têm as mesmas características das ondas de um sono natural. Então, apesar de serem mais seguros do que os benzodiazepínicos, eles também não induzem sono natural, então tem que estar bem associado a uma higiene de sono, uma orientação médica, para a gente conseguir corrigir diversos aspectos importantes para a pessoa dormir bem. Então, os benzos para o tratamento de curta duração da insônia e os Zolpidem seria mais para induzir o sono, pois eles têm um tempo de meia-vida mais curto e são rapidamente metabolizados. Só um estudo para finalizar, então, eles compararam placebo, que é aquele comprimido de farinha que dizem que não tem nenhum princípio ativo, né? Nada que vai exercer algum efeito farmacológico no nosso organismo, com os comprimidos para dormir, com os Zolpidem, com os benzodiazepínicos. E a conclusão que eles tiraram foi que os comprimidos apresentam melhoras leves na latência subjetiva e polissonográfica do sono. Isso quer dizer, a pessoa sente que ela dorme melhor, mas quando realizam os exames relacionados ao sono para ver essa qualidade, não tem tanta diferença. Então, as evidências científicas elas não são muito robustas em relação a isso. Então, recorrer a esses comprimidos às vezes não é a melhor saída. Tá ótimo. Bom, de fato, dentre os fármacos Z, o Zolpidem é o mais utilizado, né? E como você disse, né, Gustavo, apesar desses fármacos serem mais seguros do que os benzodiazepínicos, eles também trazem riscos. Então, quero saber do Danilo, qual que é a forma mais adequada para usar o Zolpidem especificamente? Então, o Zolpidem ele vai ter uma faixa terapêutica, né, que seria aquela dose segura para ele ser utilizado, que varia de 5 a 10 miligramas. Então, a gente tem no mercado apresentações com 5 e com 10 miligramas em comprimido. O ideal é que se use um comprimido por dia, seja um comprimido de 10 miligramas ou de 5. E o tempo de tratamento ele pode variar um pouco, mas também não é interessante que ele dure mais do que 4 semanas, justamente porque o indivíduo ele pode não só desenvolver a tolerância, como o Gustavo comentou, mas também a dependência física daquele medicamento. Ele não é uma dependência psíquica, né? É interessante a gente diferenciar, porque ele não vai ficar viciado na substância em si, mas ele vai ficar viciado no efeito em que a substância tem para ele, porque ele está dormindo melhor, ele sente que aquele sono ele é mais reparador, então o paciente ele acaba se acostumando com aquela sensação e ele acaba sentindo saudades daquilo quando o tratamento é interrompido. E isso normalmente acontece quando ele utiliza o medicamento por muito tempo. Normalmente dentro dessa faixa terapêutica não ocorrem tantos efeitos adversos. O que a gente tem do Zolpidem em si, para esses efeitos são comumente ataxia, que seria um movimento mais não muito ordenado, né? Aqueles problemas mais relacionados a
coordenação motora, amnésia anterógrada também, que eu acho pelo menos muito curioso, que são aquelas pessoas que elas tomam medicamento e elas não vão dormir direto, então elas continuam ali fazendo as coisas dela, e com algumas pessoas ocorre que elas esquecem o que elas fizeram durante o período de efeito do medicamento. Então acaba acontecendo isso. Muitas pessoas fazem coisas que acham inadmissíveis no outro dia, mas enfim, tem diversas histórias aí pelas redes. Também acontece muito o efeito residual do medicamento no outro dia, então a pessoa pode acordar meio grogue, assim, mais baqueada, que seria quando o efeito perdura um pouco mais, né? Mas, como eu comentei, dentro da faixa terapêutica de 5 a 10 miligramas, isso normalmente não acontece. A gente tem também algumas apresentações com 6,25 miligramas e com 12,25, que elas são de liberação prolongada, que é basicamente uma tecnologia que a indústria usa para fazer com que esse medicamento ele seja liberado ao longo do tempo no organismo. Então, o organismo ele não recebe aquela dose inteira de uma vez só, digamos assim. Ele vai sendo liberado ao longo do tempo. E isso ajuda principalmente os pacientes que têm muitos despertares noturnos, que acordam bastante durante a noite, né? Então, esse medicamento de liberação prolongada, ele consegue manter o efeito mais gradual ao longo da noite, né? Enquanto o indivíduo dorme. Outra coisa interessante também é a gente pensar o tipo de perfil que os pacientes têm, ou melhor, que os pacientes que utilizam esse medicamento têm. É bem comum ele ser prescrito para idosos, né? E a gente pensar na dose que o idoso vai usar é bem interessante, assim, porque ele de fato vai ter menos enzimas que vão metabolizar o medicamento, e ele vai acabar sofrendo um efeito maior daquele medicamento, né? O organismo dele é mais fraco, digamos assim. Então, o mais recomendado é que se utilize doses de 5 miligramas e não passe disso para pessoas idosas. Algo interessante de ser comentado, a gente tem uma lista, né, lista de Beers, que chama, que são os medicamentos que eles não são indicados para idosos, ou quando prescritos eles devem ser utilizados com muita cautela. E o Zolpidem ele entra nessa lista justamente porque ele tem esses riscos associados. A gente tem alguns estudos que vão apontar que o risco do idoso ele sofrer uma queda e ter uma fratura de quadril é muito maior nesses pacientes que utilizam o Zolpidem. Então é algo para já acender um grande alerta aí na hora de se utilizar esse medicamento. E além disso também a gente tem alguns estudos que apontam que a utilização do Zolpidem nesse tipo de paciente ele vai aumentar a incidência de Alzheimer, que também é uma outra preocupação muito grande, né, em relação aos pacientes idosos. Bem, bom, por tudo que vocês falaram, acho que está muito claro, né, a importância do uso desse medicamento só com indicação e acompanhamento médico, mas infelizmente a gente sabe que é muito comum, né, o uso desses famosos remedinhos para dormir de forma inadequada e irresponsável. E tem mais, falando em algo irresponsável, um outro comportamento muito comum é o uso desses medicamentos hipnóticos junto com álcool. Então, Gustavo, conta um pouquinho mais para nós sobre os riscos relacionados a essa conduta. O álcool em si, na verdade, ele já é um problema quando a gente fala de sono. Tem pessoas que recorrem ao álcool porque deixa mais sonolento, consegue induzir ao sono, mas também, a mesma história de antes, não é um sono natural nem reparador. É um estado sedativo em que as ondas cerebrais se assemelham muito a uma forma leve de anestesia. Então, o álcool por si só, utilizado para induzir o sono, é um problema e não deveria ser utilizado. A gente tem também o grande problema de misturar o álcool com esses comprimidos para dormir por causa do sinergismo que eles vão ter. Isso quer dizer, os dois vão atuar no mesmo receptor, no GABA, eles vão causar uma sedação intensa, vão diminuir os impulsos elétricos do cérebro e pode levar até um estado de coma, de parada cardiorrespiratória e etc. Então, essas substâncias elas não devem ser utilizadas em associação ao álcool, pois a pessoa está submetendo seu organismo a diversos riscos. E o álcool, como eu disse também, ele não induz um sono natural, ele induz um estado sedativo e também é a substância mais conhecida por inibir o sono REM, que o Danilo explicou. Esse sono onírico, que é muito importante, ele é completamente inibido pelo álcool.
Tanto que em pessoas alcoólatras a gente tem um sintoma que é chamado de delirium tremens, que essa pessoa ela começa a ter alucinações em vigília. Em consciência desperta, ela está em um local comum e por ela estar precisando tanto desse sono REM inibido pelo álcool, ela começa a ter delírios, alucinações. Então, o álcool é uma substância contraproducente quando a gente fala de sono. Ela prejudica diversos aspectos desse sono que é muito importante para o nosso organismo. Mas só uma curiosidade também, que eu acredito que todo mundo saiba, mas o álcool, ele primeiro deixa a gente mais solto, mais leve, porque ele costuma fazer essa sedação no nosso córtex pré-frontal. As primeiras doses de álcool, ela faz essa inibição no córtex pré-frontal, que é a nossa região do cérebro relacionada ao raciocínio lógico, à tomada de decisões, etc. Mas com o aumento, quando você continua consumindo, bebendo cerveja, você vai atingindo doses que começam a promover essa sedação em todo o nível cerebral. E por isso que você se sente mais sonolento e vai buscar dormir, mas tem todo esse aspecto negativo do álcool, tanto para o sono em si, tanto associado aos comprimidos para dormir. E para complementar, a gente tem uma relação do álcool com a gravidez. A gente sabe que não deve tomar, mas a gente não entende exatamente o quão prejudicial isso é. Não para a grávida, mas para a criança que está para nascer. Porque como o Gustavo disse, o álcool ele tem um problema no sono REM. Ele simplesmente anula. Ele te deixa sedado. Igual ele falou dos remédios, eu gosto muito de falar que eles não são remédio para dormir. Eles são remédio para você apagar. Porque dormir você tem que ter sono REM, você tem que ter o sono não REM. Você tem que se descansar. E daí o álcool ele entra diretamente na criança que está se desenvolvendo. Diretamente. Porque a criança não tem nenhuma proteção, ela não tem nenhuma enzima para degradar em alta velocidade igual a gente tem. Então ela recebe diretamente. A gente tem estudos que mostram que ela pode nascer com 20 a 30% ali, de 10 a 30% assim, com uma dificuldade de aprendizado. Simplesmente porque a mãe tomava álcool. Muito interessante. João, aproveitando então a sua fala, a gente já conversou sobre sono, sobre insônia, sobre medicamentos para dormir, certo? Já aprendemos também que os medicamentos para dormir trazem muitos riscos, né, para o paciente. Então, quais são as alternativas que o paciente poderia aderir antes de chegar nessa situação de usar medicamentos? É legal te falar, antes de começar a falar sobre medicamento, que a maioria das pessoas querem as mudanças, mas não querem mudar. Porque para você tomar um remédio para dormir, você primeiro teria que ir no médico, tudo, falar com ele. E o seu caso provavelmente não é a ponto de remédio. Porque esses remédios são para pessoas que realmente não têm capacidade de produzir o estado de sono. Mas a maioria das pessoas tem. Então a gente tem muitas etapas que a gente tem que fazer antes de tentar o medicamento. A primeira é você entender que você tem que regular o seu ciclo circadiano das 24 horas. E a melhor forma de você fazer isso é tomando sol. De manhã, ali, se você puder, toma sol. Uns 30 minutos, 1 hora. Se você... eu moro perto do trabalho, vai andando, tenta tomar o sol. Isso daí vai regular muito o seu ciclo. Outras coisas que a gente pode fazer é não usar telas à noite. Ali, tenta 1 hora, 2 horas antes de você ir dormir, parar de mexer no celular, televisão. É muito ruim porque o nosso sistema confunde a luz da tela do celular, porque tem luz azul. Ele confunde e fala, não está no horário de dormir ainda. Entende? Exercícios físicos feitos em intensidade baixa, moderada, todos os dias. A gente tem uma relação direta, exercício físico. Não quanto mais, mas tipo, se você tiver frequência ali, os dias que você faz exercício físico, você dorme melhor. Simples assim. Outra coisa é você não acumular sono. Porque não dormi hoje, vou dormir mais amanhã. Isso não funciona. Tentar dormir todos os dias nos mesmos horários e acordar no mesmo horário. Daí você tenta evitar álcool, evitar cafeína, principalmente cafeína. Lembra da adenosina que eu falei? A adenosina ela continua na sua cabeça. Ela não some. O único jeito da adenosina sumir é quando você dorme. Mas só que se a cafeína tá lá, enquanto mesmo que você tome uma xícara de café pequena, uma parte onde era para estar a adenosina, tá a cafeína. Mesmo que você durma com o efeito da cafeína, ela tá lá. E ela dura mais ou menos umas 7 horas, a meia-vida dela. Então, tipo assim, na hora que você acordar,
você vai ter ali que vai começar a entrar a adenosina. Se for para tomar cafeína, tenta tomar no máximo até as 4 da tarde ali, em doses baixas. Então, é mais ou menos isso que você deve procurar fazer para ter um sono bom, sem remédios. Ok. E por falar em ter um sono bom sem remédios, conta pra nós sobre a melatonina, que a gente escuta um monte por aí. Tem evidências de que ela ajuda a melhorar o sono mesmo ou não? Então, o que seria a melatonina? Digamos que você está numa corrida e existe uma pessoa com um revólver que dispara para cima, falando que vai começar a corrida. Cada corredor é um hormônio, uma enzima, é alguma parte do seu corpo. A melatonina é a pessoa que dispara para cima. Ela só avisa que está na hora de dormir. Por isso que ela é conhecida como hormônio vampiro, sabe? Hormônio da noite, porque ela só dispara quando está de noite. Quando chega ali 7 horas da noite, ela começa lentamente a aumentar no seu sistema, sinalizando que é para dormir. Só que ela não tem um efeito direto, porque quem dispara o revólver para cima na corrida não corre, entende? Então, por isso que hoje em dia é bem errado você falar compre melatonina para dormir. Ela vai te fazer dormir mais rápido. Isso a gente tem evidências. Ali 10 minutos, 20 minutos talvez, vai dormir mais rápido, mas a qualidade do seu sono não vai mudar. Então, a melatonina não é útil para esses casos. Só em um caso, que é o jet lag. Porque, por exemplo, eu pego um avião aqui lá para China, que são 11 horas, eu acho. 11, 12 horas de fuso horário. Simplesmente vai estar de dia e meu corpo vai estar falando durma. Porque enquanto o meu ciclo circadiano está regulado para aqui no Brasil, lá na China ele vai estar regulado da mesma forma. Ela ajuda você a adequar seu ciclo mais rápido. É legal falar que ela é muito útil mesmo, a ponto de você realmente chegar, é bom você já levar. Porque quando você está lá, o seu ciclo, para cada noite de sono, o seu ciclo consegue se ajustar em 1 hora. Então, a cada dia você vai conseguir dormir 1 hora direito. Não 1 hora direito, 1 hora mais cedo ou 1 hora mais tarde, dependendo de para qual lado você foi. Então, ela ajuda você a dormir mais rápido nesses casos, mas ela não te dá qualidade de sono. Legal. Bom, muito legal, gente. Acredito que a nossa conversa foi muito importante, né, para tirar muitas das dúvidas do pessoal que nos acompanha. Muito obrigada, meninos, pelas pesquisas, né, por trazer todas essas informações aqui para nós. Bem, então nós chegamos ao fim desse episódio. Se você achou interessante, se te ajudou de alguma forma, então compartilhe com outras pessoas e continue acompanhando o nosso trabalho nas nossas redes sociais. Os nossos canais também estão abertos para perguntas e também para sugestões de temas para novos episódios. Esperamos vocês no próximo episódio e já sabem, né? Se tiverem qualquer dúvida, perguntem aos universitários.